A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Execute. Pensou em imóvel? Pensa Execute. Construtora Sideral. Compromisso com a qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Olá, segunda-feira, 6 de abril, começa ao vivo mais um programa Master Imóveis aqui no seu canal 20 da NET, ou se você preferir, também pela internet no www.tvmaster.tv. Você pode acessar nossas redes sociais no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis, ou no Instagram, @Master Imóveis. Hoje vamos falar do contrato de exclusividade na venda de imóveis. A Lei 6.530 de 78, ela disciplina que os corretores de imóveis e as empresas imobiliárias devem ter a autorização para proceder com qualquer publicidade ou com qualquer intermediação imobiliária. Eu trago aqui um advogado especialista no direito civil, na parte contratual, Dr. Ricardo Fernandes. Muito obrigado, boa noite pela sua presença e já lhe pergunto, o que significa o contrato de exclusividade para os profissionais corretores de imóveis e se esse contrato de exclusividade, que não é uma exigência legal, mas é um procedimento seguro ou não para quem compra e para quem vende imóveis? Bom, o procedimento é um procedimento legal. Ele não existe nenhuma ilegalidade quanto a esse tipo de contrato, certo? Tanto para o corretor, como também para a construtora e também para quem vai comprar o imóvel. O interessante, é claro, é sempre quem vai adquirir um imóvel desse, buscar referências com o corretor, saber se ele está registrado no CRES, saber se ele pagou a anuidade dele, se está em dia, porque isso existe um credenciamento. Então, sempre exigir do corretor a carteirinha, a credencial dele e verificar também os antecedentes da empresa, certo? Para a aquisição desse tipo de imóvel. Doutor Ricardo, a gente sabe, eu fiz aqui um breve relatório, um breve resumo sobre o mercado. A gente sabe que os profissionais corretores de imóveis e empresas imobiliárias, elas, seja com as construtoras e incorporadoras, para vender seus lançamentos, para vender seus imóveis avulsos, seja com o público em geral, para vender imóvel de terceiro, ele tem que ter aquela autorização. Mas o contrato de exclusividade, que geralmente é 90, 120 dias, é um contrato formal, muito bem elaborado, que diz todas as contrapartidas de quem está nos vendendo e de quem está dono do imóvel. O que é que o senhor aconselha para quem está nos assistindo como proprietário, da importância do contrato de exclusividade, até para que a gente passe, às vezes, ver 200 placas no imóvel, e aquela coisa sem muito, vamos dizer assim, sem muito critério. O senhor é defensor do contrato de exclusividade do proprietário para o corretor, para a imobiliária? Bom, eu não tenho nenhuma ressalva com relação a esse tipo de contrato, né? Cabe a ambas as partes, fica de comum acordo. Se ele tiver confiança no corretor ou na imobiliária que está fazendo aquele tipo de transação, o negócio é legal. O que, de certa forma, é vedado é a questão da reserva do lançamento do imóvel antes do registro de incorporação. Aí algumas construtoras, às vezes elas fazem um tipo de um marketing. Às vezes já foi feita toda aquela venda e ela lança aquele imóvel desde que ele já está vendido. Ele faz uma cartela de clientes e quem ganha com isso aí é apenas a construtora. Mas assim, o interessante é buscar o imóvel, ver o tipo de quem é a imobiliária que está fazendo aquele tipo de venda de lançamento e fica a critério do cliente. Não tem nenhuma ilegalidade com relação a... Agora, o construtor, o empreendimento imobiliário que vai ser lançado, quais os conselhos, primeiro,
para quem vai lançá-lo, que é as imobiliárias e corretores, quais os critérios que ele tem que ter em termos de cuidado de publicidade. Segundo, para quem está comprando, o que é que ele também tem que ter cuidado para, na hora de buscar um imobiliário, buscar um corretor, ele ter a certeza que aquele empreendimento, aquele imóvel que está sendo vendido, é realmente um imóvel de uma pessoa que tem esses poderes para, vamos dizer assim, conceder aquela autorização ou mesmo o contrato de exclusividade. Bom, na imobiliária, saber se a obra ela tem o registro de incorporação, se a construtora está com toda a documentação em dia, ver um cronograma do que está sendo oferecido, os prazos de entrega, que isso é importante, né, para poder você se programar, o consumidor se programar naquilo ali. E com relação à questão da publicidade que é feito, buscar um corretor que seja da confiança da pessoa. Uma construtora que seja consolidada no mercado, que já tem outras obras. Você nada melhor do que consultar uma pessoa que já adquiriu um imóvel a um determinado corretor para saber como é que foi feito o serviço de corretagem, se tem alguma coisa a reclamar. Da mesma forma, uma pessoa que tenha comprado, adquirido um imóvel naquela imobiliária, naquela construtora, para saber se foi entregue dentro do prazo. Esse boca a boca é a melhor pesquisa que o consumidor pode fazer. Doutor Ricardo, às vezes num contrato de exclusividade ou de autorização, o dono do imóvel ou mesmo até o construtor, ele autoriza ao corretor ou à empresa imobiliária receber um sinal. Isso, como é que deve ser feito? O que é que o cliente, antes de dar o sinal, tem que realmente verificar para que não tenha surpresas por pessoas, às vezes, que não são autorizadas? É importante, Romulo, como a gente já havia dito, a questão do corretor, ver se ele realmente é um corretor que está registrado, né, que apresenta a carteirinha do CRES dele. Todos os corretores têm uma carteirinha do CRES. Ver se o pagamento dele, a anuidade junto ao CRES também está regular. E os demais critérios, assim, quando se tem um contrato de exclusividade, isso despende um certo numerário, porque quando você vai buscar a exclusividade com o corretor ou com a imobiliária, aquela imobiliária vai despender gastos com propaganda comercial, que isso tem um certo custo, isso é oneroso, isso é antecipado pela imobiliária ou pelo corretor que tem aquela exclusividade. Propagandas em rádio, folders, a circulação de folders, isso tudo tem um custo, tanto para o corretor como para a empresa que está transacionando o imóvel. E com relação ao sinal, é bom lembrar assim, o sinal ele é legal, ele não existe nada que impeça o sinal não, mas isso tem que ser negociado, isso não tem nenhum impedimento não, com relação à construtora, dependendo de um sinal para iniciar a obra, ou como é que vai ficar as outras demais parcelas, as intercaladas, e o corretor ele vai ganhar a comissão dele proporcional a isso. A empresa ela vai pagar proporcional ao sinal, isso também não existe nenhum impedimento não, com relação a esse tipo de pagamento não. Agora, por exemplo, o sinal que a gente, no direito civil, alguns chamado de arras, né, que ela pode ou não pode ser penitenciais ou não, mas eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, quem está nos assistindo, qual tipo de contrato que ele tem que fazer com o construtor num imóvel que está em construção? Por exemplo, ele vai comprar um imóvel de R$400 mil, ele vai dar 50 mil de sinal, assumir tantas parcelas. Quais os cuidados antes de assinar esse contrato ou da leitura das cláusulas, tanto para o cliente como também o corretor poder assessorar, junto, evidentemente, com sua assessoria jurídica, o cliente para fazer uma melhor forma de pagamento, a melhor forma de negociação? Por ser da área da parte do direito, a gente tem enfrentado alguns problemas com relação à entrega de alguns imóveis. Às vezes, assim, não porque a construtora atrase, mas por problemas outros, ou até a questão de licenças para a construção, isso atrasa um pouco a obra, tá certo? Agora, o que a gente aconselha é o quê? Primeiro, verificar se todos os requisitos daquela aquisição daquele imóvel eles estão descritos no contrato. Se o imóvel vai ser pastilhado externamente, ou se vai ser só, o acabamento vai ser um acabamento simples. Qual o material que vai ser utilizado dentro do imóvel? Isso está especificado no contrato, naquele imóvel que você está adquirindo. No contrato que você assinou, tem estipulado o prazo máximo da entrega do imóvel? Quais são as penalidades se a construtora não entregar naquele prazo? Isso está especificado, está de forma clara para o consumidor, até porque o CDC requer que as cláusulas sejam sempre escritas de forma clara, né, sem deixar nenhuma interpretação dúbia, porque toda interpretação dúbia ela será interpretada de forma mais favorável ao consumidor.
Então, é bom verificar isso aí também. Verificar também quais são as taxas que serão pagas. A questão das intercaladas, parcelas intercaladas, nas demais parcelas, até um eventual financiamento junto à instituição bancária, por parte da construtora. Vai ser o quê? Aplicado INCC mais 1%, vai ser o INCC e correção monetária, é só a correção monetária. Então, esses detalhes são os detalhes que a gente tem enfrentado mais assim, no cotidiano, tanto no PROCON como nos escritórios de advocacia. Agora, os chamados contratos de gaveta, que é aquele contrato que vem já pré-estabelecido. Para quem está nos assistindo, o que é que tem que fazer? Aderir, porque senão não vai poder comprar, ou fazer uma minúcia com um advogado, tentar negociar antes de assinar? O que é que o senhor me diz? Esses contratos de gaveta, não existe uma jurisprudência pacificada com relação a esse tipo de contrato, certo? Então, assim, aqueles que já adquiriram de contrato de gaveta, o interessante é sempre buscar regularizar, sempre legalizar aquele contrato, até para evitar surpresas. Às vezes você compra um determinado imóvel, tem um contrato de gaveta, mas o antigo proprietário dele tem uma execução trabalhista, e recaiu uma penhora naquele imóvel. Então, esse contrato de gaveta, ele pode servir como prova, mas não existe uma jurisprudência ainda pacificada com relação a isso, não. Isso vai dar dor de cabeça. Então, se o consumidor, ou aquela parte que está comprando adquirindo aquele imóvel, ou entre uma construtora, ou entre pessoas físicas mesmo, então ele deve ter cuidado com isso aí. E o corretor, ele vai alertar ambas as partes desse tipo de risco, né, do negócio. Então, o interessante é que quem tem contrato de gaveta, tentar legalizar e firmar junto aos cartórios o quanto antes, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. E não apenas comprar e ficar com o contrato de gaveta guardado. Vamos a um rápido intervalo comercial. São muitas perguntas aqui. Você pode continuar mandando o seu e-mail para romulosoareslima@gmail.com. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia.
Solar Tambaú. Um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela Caixa em até 360 meses com 0 de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Mont Tremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Mont Tremblant, more bem e perto de tudo, em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol, com 2 opções de apartamentos, na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos, também com 2 opções de apartamentos na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos, 2 opções para um único bom gosto. O seu, Construtora Sideral, 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você pode acessar sim o www.programamassarimóveis.com e ver todos os programas anteriores, ver artigos jurídicos, ver as ofertas já passadas aqui no Shopping Master Imóveis e, com toda certeza, interagir com a gente, dando a gente aí notícias do que você quer que a gente debata aqui para trazer especialistas. Hoje estamos debatendo sobre o contrato de exclusividade na venda imobiliária. O advogado aqui especialista, doutor Ricardo, Ricardo Fernandes, ele está tirando umas dúvidas. A grande dúvida que as pessoas têm, doutor Ricardo, é exatamente da responsabilidade civil do corretor de imóveis e da empresa imobiliária que está fazendo aquela intermediação. Eu boto uma publicidade, me dirijo alguém a mim, eu vou lá, levo a uma construtora, feito um negócio, por algum motivo aquele negócio tem um litígio, um problema. O corretor ou a imobiliária que intermediou, ele responde ou não responde? Ele acaba aquela relação apenas quando assina o contrato? Não, eles vão ter que responder civilmente se tiver algum vício, algum golpe que for aplicado. Por isso que eu vou insistir mais uma vez. O interessante é sempre buscar um corretor que ele esteja com as credenciais dele junto ao CRES, registrado. A responsabilidade tanto da construtora vai existir, como por parte daqueles que estão intermediando o negócio. Porque assim, ninguém pode assegurar que um estelionatário, se passando por um corretor, ele passa a vender, o cliente vai e paga esse valor a esse estelionatário. O estelionatário vai responder. A empresa que contratou o serviço dele também vai ter que responder. Porque coube à empresa escolher quem iria fazer aquele tipo de contrato de exclusividade ou quem seria aquele corretor habilitado para transacionar o imóvel. Então, a empresa também vai responder. Na grande maioria das vezes, as construtoras elas vão ser responsáveis por esse tipo de operação, em virtude da questão de ter a liquidez, de ter um patrimônio para salvaguardar os eventuais prejuízos daquele consumidor. Então, eles respondem. Você falou uma coisa muito importante. Por exemplo, a imagem hoje, seja a imagem física, seja a imagem moral, seja a imagem de indicação, seja do corretor de imóveis ou da empresa imobiliária, isso faz diferença num mercado tão competitivo como o nosso hoje? Isso é importantíssimo
em qualquer área, certo? É a questão até do nosso dia a dia, né? Que o corretor esteja bem trajado, né? Que o corretor participe, se capacite de vários cursos, tanto de como atender o cliente, de como se comportar naquele tipo de ambiente, para fazer uma abordagem ao consumidor, participar de feiras, sempre desses seminários que estão acontecendo, saber e conhecer o produto que está vendendo. Porque muitas vezes a gente chega para um corretor e diz, olha, eu tenho interesse nesse imóvel. Já pensou o corretor dizer, sim, tem quantos quartos? E o corretor, não sei dizer quantos quartos tem. Então é importante saber qual o tipo de acabamento, o corretor saber o acabamento daquele imóvel, saber a referência da construtora, saber a especificação daquela unidade que está sendo comercializada, saber ter uma referência no comércio e junto às empresas, para poder negociar esse tipo de bem. Agora, doutor Ricardo, num contrato que hoje eu sou um proprietário de um imóvel, eu escolhi o senhor como corretor de imóveis ou como empresa imobiliária e vou dar exclusividade durante 90 dias. Lá eu tenho que pactuar o quê? O valor dos honorários, pactuar também o tempo, que eu já falei aqui que é 90, qual tipo de publicidade e se tiver outros corretores que queiram vender, vai ter que ser através de você que tem a exclusividade e se o outro caso que eu lhe pergunto também para complementar, e se o proprietário achar alguém para estar com contrato de exclusividade, 90 dias, fecha direto, vai ter que pagar a comissão integral, como é que funciona isso? Tem que pagar a comissão integral ao corretor que está com aquele contrato de exclusividade, né? Até porque, assim, os contratos, eles têm uma vigência. Então, durante aquele período ali, aquele corretor é que foi capacitado para comercializar aquelas unidades. Então, durante aquela vigência do contrato, ele é quem está responsável por intermediar aquela venda. Se um terceiro vem e faz a venda sem o conhecimento dele, o corretor ele pode acionar judicialmente para poder ter direito aos honorários dele. Até porque ele despende alguns valores para poder comercializar aquele tipo de unidade, tempo dele, como a gente já foi dito aqui, a questão do folder com a propaganda do imóvel, espaço mesmo nos veículos de comunicação, isso tem um custo para ele, né? Ou a questão do tempo, ele deixa de comercializar outras unidades de outros concorrentes para se dedicar única e exclusivamente àquelas unidades, durante aquele período de vigência do contrato dele. Então é cabível, sim, a cobrança desses honorários, caso um terceiro venha intermediar essa venda. Agora, doutor Ricardo, para finalizar, o corretor de imóveis, a empresa imobiliária, construtor e a pessoa que está com o imóvel que coloca na imobiliária. Mas eu lhe pergunto, quando a pessoa compra um imóvel em construção, ela paga 30% daquele valor e 70% fica para financiar. Quando ela vai ver, houve algum problema que ela não pode financiar. Essa pessoa pode desistir do contrato, se ela desistir, ela vai ter algum prejuízo, o corretor vai ter que devolver a comissão, como funciona? Bom, o corretor ele não devolve a comissão dele. Isso aí tem que ser ajustado, até porque assim, se houve um sinal, houve um pagamento, ele vai receber proporcional àquilo que foi já despendido. Uma questão do relacionamento cliente e construtora vai ficar atrelado sempre à questão de cláusulas contratuais. O contrato ele vai rezar quais seriam as penalidades, no caso de uma desistência, quais os encargos que ou a construtora ou o comprador, no caso o cliente, ele vai ter que arcar, porque isso tudo gera um custo para a construtora, e a gente tem que ver isso. A gente não pode só olhar esse cenário sob o aspecto do direito do consumidor, mas a gente também tem que ver a parte dos empresários, até porque saiu uma pesquisa recentemente, e que um custo de uma obra dessa, praticamente 50% é só referente à folha de pagamento, folha de pessoal. Então, assim, o custo de uma obra é elevado. Então, assim, quando a gente faz a venda, isso incide vários encargos. E a empresa também tem esse prejuízo. A jurisprudência hoje ela não tem pacificado ainda o entendimento, não. Mas, assim, isso tem sido discutido, esses pontos têm sido suscitados nas petições, tanto daquele do consumidor, como também por parte do construtor. E cabe ao juiz, analisando o caso, ver quais seriam os valores, quando o contrato não estiver estipulando as penalidades. Ricardo, muito obrigado aqui pela sua presença. Quero lhe deixar com suas considerações finais e trarei em outras oportunidades com temas tão relevantes quanto esse. Eu é que agradeço o convite, Rômulo, e é sempre aqui uma honra minha estar participando do seu programa. Não saia daí, agora o Master Imóveis Shopping, com as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis,
ofertas inéditas, preços diferenciados, promoções e o mais importante, financiamento garantido das melhores instituições bancárias. Quero lhe agradecer a audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes.